Muy buenas noches, amados amigos Muito boa y noite, hermanos amados presentes amigos e aquí irmãos presentes. en Managua, Aqui Nicaragua. em Manágua, Es para mí un Nicarágua. privilegio grande É estar para mim um con privilégio ustedes grande en esta estar com ocasión vocês para nesta compartir ocasião con ustedes unos momentos para de compartilhar com compañerismo vocês uns momentos de alrededor companheirismo de la palabra ao redor de Dios, del Dios de da Abraham, palavra de de Deus, Isaac y de do Jacob, Deus de Abraão, de que es Isaac el e de creador Jacó, de los cielos que é o y de la Criador tierra, dos céus el e cual da terra, ha llevado a o cabo qual el programa de salvación realizou para todo ser humano programa que de vive salvação en este para todo planeta ser humano Tierra, para que que vive neste planeta cada Terra, persona, la cual es para que cada alma pessoa, viviente, a qual é pues alma todo ser vivente, humano es un alma pois todo ser humano viviente, é uma alma vive en un cuerpo de vivente, carne. vive em um corpo de carne, Ese cuerpo es su casa terrenal, pero lo que en e seu realidad corpo é es sua casa la terrenal, persona es mas que em el realidade alma a pessoa que está dentro é de ese alma cuerpo. que está dentro. Y para que toda desse corpo. alma viviente pueda vivir E para que toda alma eternamente, vivente possa Dios viver ha eternamente, llevado a cabo un programa Deus realizou de um redenção programa por medio de redenção de Jesucristo por nuestro meio de Salvador. Jesus Cristo, nosso Y ahora Salvador. vamos a leer E agora en el vamos Génesis ler capítulo 26, no Gênesis capítulo verso 26, 23 en adelante, versículo 23 em diante, una parte de la historia de Isaac, uma parte da el hijo história de de Isaac, Abraham. o filho Dice, de Abraão. y de allí subió Diz: Isaac a E Berseba, dali subiu Isaac y se le a apareció Berseba, Jehová aquella noche y e le apareceu o dijo, Senhor aquela yo soy noite el Dios e lhe disse: de Abraham, Eu tu sou o padre. Deus No de Abraão, temas, teu pai, porque yo estoy Não temas, contigo y te porque eu bendeciré estou contigo y e te abençoarei multiplicaré tu descendencia e por multiplicarei a tua amor de descendência Abraham, mi siervo. por amor de Y Abraão, edificó o meu allí un servo. altar e invocó el E edificou nombre ali um de altar, Jehová, e y invocou o plantó nome allí do Senhor, su tienda, e y plantou abrieron ali allí los sua tenda. siervos de Isaac. E abriram ali poço. os servos de Isaac um poço. Que Dios bendiga nuestras almas con su Que Deus palabra abençoe y nossas nos almas permita com sua palavra entenderla. e nos Pueden tomar permita asiento si tienen la voluntad. entendê-la. Podem sentar-se, queiram ter gentileza. Nuestro tema para esta ocasión es Nosso Não tema para essa temas, ocasião é: que yo Não temas, estoy que eu contigo. estou contigo. Eso fue lo que le dijo Isso foi o que disse Dios a Deus Isaac. a Y Isaac. ahora, E agora, como Dios está con la Como Deus descendencia de Abraham, está pues com a el Dios descendência de Abraão? Isaac y de Jacob, Pois o Deus de Abraão, de estaría Isaac e con de toda Jacó la descendencia estaria com del toda a padre de la fe, descendência de Abraham. do pai da fé, de Abraão. En el Antiguo Testamento encontramos la descendencia No Antigo de Testamento, Abraham según encontramos la a carne, descendência que de viene por Abraão medio de segundo a Isaac, carne, Jacob, que los vem por meio de patriarcas Isaac e y Jacó, los descendientes os de los patriarcas patriarcas, e os así por el descendentes estilo. dos Y patriarcas, así e assim se por estilo. formó el pueblo, E assim se formou un pueblo o povo hebreu, creado por Dios, um povo criado por Deus, fue colocado bajo qual el pacto de Dios, foi colocado bajo el sob o pacto de Deus, bajo la ley. sob o pacto de Deus, El Dios de sob a Abraham, de lei. Isaac y de Jacob, creador de los cielos y de la O tierra, Deus de Abraão, de es el Isaac e de Dios Jacó, Criador del dos céus e da pueblo terra, hebreu. é o Deus do povo Y hebreu. ahora nosotros E agora, necesitamos conocer al Dios nós precisamos de Abraham, conhecer de ao Isaac y Deus de Jacob, que de libertó Abraão, al de pueblo Isaac e de hebreu, Jacó, porque que libertou Él ao es povo el hebreu. único Dios. Él Porque es el Ele é Dios o único creador de los Deus. cielos Ele é o Deus e da Criador terra. dos céus e En da el terra. Evangelio según San Juan, nos No Evangelho habla segundo São João, de la creación, nos como fala también en el Génesis, da criação. capítulo 1, Como nos também habla no de la Gênesis, creación y nos dice, capítulo en el 1, principio nos fala da creó Dios criação e nos diz: los No cielos princípio criou Deus y la tierra. os céus
Y en San e a Juan terra. capítulo 1, hablándonos de la E em São João, creación, capítulo 1, nos falando-nos da dice criação, quién creó nos todas las diz quem cosas. criou Dice, en el todas as principio coisas, diz. era el verbo, y el No verbo princípio era era o con verbo, Dios, y el verbo E o era verbo era Dios. com Deus, Este e o era en el verbo era principio Deus. con Dios. Este este era no Deus princípio com Deus. Todopoderoso es el Dios de Abraham, de Isaac y E de este Jacob. Deus Y ahora Todo-Poderoso continuemos. é o Deus de Abraão, de Todas las Isaac e de cosas Jacó. por él fueron E agora hechas, y sin continuemos. él nada Todas de lo as que ha coisas sido por ele hecho foram feitas, fue e sem hecho. ele, nada do En que él havia sido estaba feito la vida, foi y la feito. vida era la luz Nele de estava a los vida, hombres. e a vida La luz era a luz en dos las homens. tinieblas resplandece. A luz nas Y las trevas tinieblas resplandece, no prevalecieron e as trevas contra ella. não prevaleceram Hubo contra un ela. hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Houve Juan. homem enviado de Este Deus, vino por o testimonio qual se chamava para que João. diese testimonio de la luz, Este veio a por fin de que testemunho, todos para que desse creyesen por testemunho él. da luz, No era la a luz, fim de que sino todos para que crescem diese por ele. testimonio Não de era a la luz, senão para Aquella que luz desse verdadera testemunho da que luz. alumbra todo hombre, Aquela luz venía verdadeira que ilumina a todo este homem. mundo. En el mundo estaba, y Vinha el a este mundo por mundo. él fue No hecho, mundo pero estava, el mundo e o mundo por ele foi no le feito. conoció. Mas o mundo ¿Quién não vendría? conheceu. Quem viria? Vendría aquella luz verdadera que Viria alumbra a todo hombre, Aquela luz la cual verdadeira había que ilumina creado todo el homem, mundo entero, el universo a qual havia completo. criado no mundo inteiro o A lo universo suyo completo. vino, o sea, el pueblo hebreo, Ao seu y veio, los suyos ou seja, o no povo hebreu. le E recibieron. os seus Más bien le não rechazaron lhe y receberam. pidieron su muerte en la Melhor, cruz del Calvario. lhe rejeitaram e Quem pediram sua vendria morte ao na povo cruz do hebreu? Calvário. Quem El viria ao Dios povo creador hebreu? de los cielos y de la tierra, el O Dios Deus de Abraham, criador de dos Isaac y céus de e da Jacob. terra, o ¿Y Deus de cómo Abraão, de vendría? Isaac e de Jacó. Vamos a ver cómo E como vendría. viria? Vamos ver como Mas viria. a todos los que le recibieron, a los que creen en su Mas a nombre, todos que les lhe dio potestad de receberam, a ser todos que hechos creem em seu hijos de nome, Dios, lhes deu los cuales poder no de serem son feitos filhos de engendrados de Deus, sangre, ni de voluntad os quais de não carne, são ni gerados de voluntad sangue, de varón, nem da vontade sino de de Dios. carne, nem da Estos son vontade los de que varão, creen en senão de Jesucristo Deus. como nuestro Salvador, lavan Estes sus são os que pecados creem em en la Jesus sangre de Cristo como Cristo nosso Salvador, y reciben lavam el seus Espíritu pecados de no sangue de Cristo y por Cristo consiguiente e recebem o obtienen Espírito el de nuevo Cristo nacimiento. e, Y así consequentemente, han nacido obtêm de um Dios. novo nascimento. Han nacido como E hijos assim nasceram e de hijas Deus. Nasceram en el como reino de filhos e Dios. filhas de Deus Sigue diciendo, no y- reino de y Deus. aquel verbo, Segue dizendo. el verbo que E era aquele con Dios, verbo- era Dios, y creó todas las cosas. O verbo que era com Deus e era Deus. Dice, y aquel verbo E criou fue todas as hecho coisas. carne E aquele habitó verbo entre foi feito nosotros. carne. Se hizo carne, E habitou entre se vistió nós. de un cuerpo de carne Se fez llamado Jesús, Se y vestiu de um habitó corpo de en carne medio del chamado pueblo hebreo, Jesus por consiguiente, e habitou no en meio do de la povo hebreu raza e, consequentemente, no humana. meio da raça humana. Era nada menos que Emanuel, conforme a Isaías Era nada capítulo menos 7, que verso Emanuel, 14, conforme Isaías capítulo 7, porque versículo era 14. el hijo de la Virgen, porque aquí Porque era o el filho da mismo Virgem. Señor os dará señal, una Porque señal. eis aqui o He mesmo aquí la Senhor vos Virgen dará um sinal. concebirá y dará a luz un hijo, un niño, Eis aqui a y se Virgem llamará su conceberá nombre Emanuel. ¿Qué E te dará à refiro? luz a um Es filho, Dios uma con criança, nosotros. um menino. Dios E chamará seu estuvo nome con la raza Emanuel, humana que traduzido é Deus en la conosco. forma de un hombre Deus llamado esteve com a raça Jesús, humana na forma de para um llevar a homem cabo la obra de chamado redención Jesus, en la cruz del Calvario, para realizar a obra de y así redenção quitar nuestros na cruz do pecados Calvário y assim darnos tirar nossos vida pecados eterna, para que todo e aquel que en dar-nos él vida cree eterna, no se pierda, mas tenga para que todo aquele que vida nele creia eterna. não se La perca, mas única tenha forma vida eterna. de vida eterna A única forma es Cristo. de vida eterna Sin Cristo, é el Cristo. ser humano, el alma del ser humano, Sem Cristo, o ser humano, a alma morirá do ser humano, eternamente. Pero con morrerá Cristo, eternamente. el alma Mas del com ser Cristo, humano vivirá A alma do eternamente. ser humano viverá Por lo tanto, eternamente. necesita recibirlo como su Portanto, Salvador en el necessita tiempo que le recebê-lo toca. como seu Salvador no tempo que lhe Y con corresponde esa viver. persona, Dios estará Y con esa persona, todos los días de su vida. Deus estará Y no debe temer todos os dias de en sua ningún vida. momento de su vida. E não deve porque temer Dios em nenhum está momento de sua vida. con él. Porque No Deus temas que yo está estoy com ele. contigo. Não temas que eu Él estou está con usted contigo. allá dentro Ele está de com su ser. você lá dentro Y do le seu cuida ser. y le guarda. Y le guía en E su cuida vida e te guarda terrenal. e Para guia que assim em sua vida viva terrenal. conforme al Para programa que assim divino, a la palabra de viva Dios, y viva en conforme ao la programa divino, a y palavra de dispensación Deus. que le toca E vivir viva conforme na era de dispensação que lhe al programa corresponde de Dios viver. correspondiente al tiempo Conforme ao programa en de que Deus vive. correspondente ao E tempo em que Dios, vive. estando con usted como Y así individuo, Dios, también está Estando você como com indivíduo, também está su iglesia en la edad com sua igreja que le toca a usted na era vivir. que lhe Y Cristo corresponde a está en su você iglesia viver.
Y por eso le dice a su iglesia, Y como Cristo le está en dice su a usted iglesia. como individuo, no temas, porque yo estoy contigo. De etapa en etapa, Cristo ha estado en el Espíritu Santo en medio de su iglesia. E esteve dentro de Y ha cada estado filho e filha de dentro Deus de cada em hijo e hija Espírito de Santo. Dios en Espíritu Santo. Por lo tanto, ni la iglesia de Jesucristo, ni la persona Portanto, creyente en Cristo, nem a miembro igreja de de la Jesus iglesia de Cristo, nem a Jesucristo, pessoa crente em no Cristo, tiene motivo membro por da qué igreja de temer. Jesus Cristo, Ahora, cuando Dios não dice, tem "No motivo temas", para es porque hay algún por que peligro temer. Agora, en el quando cual Cristo disse não temas, é la porque há algum persona puede perigo, sentir miedo, no puede qual a pessoa sentirse pode sentir atemorizada medo, y se puede sentir confundida. pode se sentir atemorizada No temas, e pode se sentir porque yo confundida. estoy contigo, Mas não temas, dice Dios porque eu estou a contigo, Isaac, diz Deus y le dice a a cada Isaac, uno de e los diz creyentes a cada en nuestro amado dos Señor crentes Jesucristo. em nosso E amado agora miren Senhor ustedes, Jesus Cristo. E agora olhem De edad vocês, en edad. de era em era, En este diagrama que el reverendo William Branham usó, neste diagrama que o reverendo William predicar Branham usou el mensaje la estatura de un para hombre pregar perfecto, a mensagem A Estatura y de um Homem también Perfeito, la usó en otros e também mensajes, en a otras usou em conferencias. outras mensagens, em En outras este conferências. dibujo, en este diagrama, nos representa la Neste iglesia de desenho, neste Jesucristo, diagrama, creciendo nos como representa a un monte Igreja de alto Jesus Cristo, de edad crescendo como em um edad, monte alto, de era hasta llegar em era, a la edad de la piedra angular, até que es la chegar edad que nos à era da corresponde pedra angular, a nosotros que é a en era este que nos tiempo final. corresponde a nós, neste tempo En esa final. misma forma está el Nessa templo mesma de forma Salomón, está donde la sabiduría O Templo de Salomão, de Dios onde a sabedoria fue manifestada. de Deus foi Cualquier manifestada. persona que conozca el misterio del templo Qualquer de pessoa Salomón, que pues conheça o conocerá el misterio mistério de la do iglesia de Templo de Jesucristo, Salomão, y conocerá pois el conhecerá misterio de la o mistério da programa de Igreja de Dios Jesus que Cristo, e Jesucristo conhecerá o está mistério do llevando a cabo programa de de Deus etapa que en etapa. Jesus Cristo esteve levando Porque el adiante de templo etapa de em Salomón etapa. y el tabernáculo que Porque o construyó Templo de Moisés Salomão e o es tipo y tabernáculo que figura del construiu Moisés templo é celestial tipo e de figura Dios, do y es templo tipo y figura celestial también, por de Deus. consiguiente, de la E é tipo e iglesia figura del também, Señor consequentemente, Jesucristo. da Igreja do Senhor Jesus Y Cristo. ahora Cristo está construyendo un E agora templo Cristo espiritual de está edad en construindo edad. um templo Así espiritual como de Moisés era em era. construyó un tabernáculo y Salomón Assim construyó como Moisés un templo, construiu um y tabernáculo lo dedicaron e a Dios Salomão cada construiu uno um en su templo, tiempo e o correspondiente. dedicaram a Deus Y cada ahora Cristo está em seu construyendo tempo un templo correspondente. espiritual de E agora etapa Cristo en está etapa, construindo um y templo Cristo espiritual está de etapa em etapa, con su pueblo, E Cristo está correspondiente a com cada o seu etapa, povo, y por eso correspondente dice, a cada "No temas, etapa. yo E por estoy isso contigo". disse: Não temas, Está com eu estou contigo. Cada hijo e hija de Dios en Está com cada edad, filho e filha de y Deus está con su iglesia em cada como era. cuerpo místico. e está com sua de igreja creyentes. como corpo E agora? místico de crentes. Hemos llegado al tiempo agora? del fin, al tiempo final. Chegamos ao tempo Hemos do llegado al fim, día ao posterior a tempo la edad de final. la piedra angular. Chegamos ao E- último dia, a era da pedra angular. Así como se cumplió cada edad en E assim como se el cumpriu pasado, cada era Dios envió un mensajero no passado, para cada e Deus edad, enviou um para cada mensageiro etapa, para cada era, al cual le para dio cada el etapa, mensaje revelado para su pueblo. ao qual lhe deu a Para mensagem llevar revelada juntando para los seu escogidos povo, de cada edad y para construir chamar e así juntar os escolhidos esa de cada etapa era del e templo construir espiritual de assim Cristo. essa etapa do Pues, templo espiritual vean de ustedes, Cristo. hubo un territorio Pois, donde Dios vejam estuvo vocês, con su houve um pueblo, território su onde Deus iglesia. esteve com E seu o seu mensageiro. povo, sua E igreja agora? e seu mensageiro. Hemos llegado al tiempo E final, agora, donde llegamos Jesucristo ao está tempo con final, nosotros en onde la América Jesus Cristo Latina está y el conosco, Caribe, en na la América Latina e o creación, Caribe, construcción del lugar na criação, santísimo de su construção templo espiritual. do lugar Por lo tanto, santíssimo do no seu temas. templo espiritual. Portanto, Porque não temas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el porque o ángel Deus de Jehová, Abraão, ángel de del Isaac e pacto, de Jacó, Jesucristo, o anjo do Senhor, o en anjo do Espíritu pacto, Santo, Jesus está Cristo, con nosotros em Espírito en la América Santo, Latina y el está Caribe, conosco na creando, América Latina e o Caribe, construyendo criando, el lugar santísimo de su templo construindo espiritual, o lugar con santíssimo do piedras seu vivas, templo seres espiritual, humanos com latino-americanos pedras vivas, y seres caribeños. humanos latino-americanos Y e aunque algunos caribenhos. se hayan ido a otras naciones o continentes, E ainda que alguns hasta allá, tenham ido a outras les nações llega ou también continentes, el mensaje até lá revelado, lhes chega também a y son mensagem llamados, juntados revelada, y colocados e são en el chamados, cuerpo juntados e místico del colocados Señor no corpo Jesucristo. místico do Senhor Jesus Cristo. Hemos visto donde nos encontramos Temos en el visto programa divino, onde en nos este encontramos tiempo final. no programa divino, neste Y tempo ahora la final. América Latina y el Caribe E agora a América Latina e o Caribe tiene el privilegio Tem de ser el territorio, o privilégio Donde de ser o território, el ángel de Jehová, el Onde ángel del pacto, o el anjo do verbo que Senhor, era o con anjo do Dios y era pacto, Dios,
O verbo que era com Deus era Deus. E o verbo que era com Deus era Deus e criou todas as coisas. Sabe quem é? É nada menos que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que libertou o povo hebreu da escravidão no Egito. E esse é um homem de outra dimensão. Um homem da sexta dimensão. O qual logo se fez carne e habitou no meio do povo hebreu e foi conhecido pelo nome de Jesus. Jesus Cristo foi o verbo que era com Deus e era Deus, feito homem, feito carne, nessa dimensão terrenal. Mas ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. E como Jesus era antes que Abraão, Jesus era antes que Abraão em seu corpo teofânico da sexta dimensão, que é um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão. E estando nesse corpo teofânico de outra dimensão, da sexta dimensão, foi que criou o universo completo. E agora vejam vocês, quem é nosso amado Senhor Jesus Cristo? Ele é o anjo do Senhor, o anjo do pacto, que se fez nome nessa dimensão terrenal, para levar adiante a obra de redenção na cruz do Calvário. Cristo não é nenhum fanático. Não é algum fanático que apareceu naqueles dias. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que apareceu em um corpo de carne chamado Jesus. É o Criador dos céus e da terra. Por isso lhe obedeciam as águas, o mar, os ventos. Toda a criação lhe obedecia quando ele lhe falava. E ainda, quando lhes falava, as pessoas que estavam doentes e falava a palavra de cura, ficavam curados. Ainda os espíritos malignos lhe obedeciam quando ele lhes ordenava sair das pessoas. Por quê? Porque ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que se fez homem e habitou no meio do povo hebreu, para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário, em favor de cada um de vocês e também em meu favor, para que nossa alma, que é o que nós somos, não morresse, senão que possa viver eternamente com Deus, no reino de Deus. Não temas, que eu estou contigo. Essas são as palavras do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para Isaac e também para cada um de nós. Ele está conosco nos dando vida eterna, para que possamos viver eternamente com Ele em seu glorioso reino. Agora, o que não crê já é condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Vejam, é um assunto de crer ou não crer. Não é um assunto de ter muita sabedoria humana. É um assunto de fé. Para viver eternamente com Deus em um corpo eterno, imortal e incorruptível, ou deixar de existir. E a oportunidade já temos quando estamos vivendo neste planeta Terra. Por isso é que obtivemos um corpo temporário, mortal e corruptível. Para que, estando nesse corpo, busquemos a imortalidade, a vida eterna que está em Jesus Cristo. O que não aproveita os dias que Deus lhe deu para viver neste corpo mortal, não tem direito a viver eternamente. E isso estabeleceu Jesus Cristo. E nós não podemos arriscar o nosso futuro eterno. Temos que assegurá-lo bem. Porque se estando neste corpo mortal sofremos, por que não aproveitar o tempo para fazer contato com a vida eterna? Para viver eternamente em um mundo sem sofrimentos, em um mundo de felicidade, em um glorioso reino de Deus? E nós todos temos essa oportunidade. Vejam, em São João,
capítulo 3, versículo 14 diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele creia não se perca, mas tenha vida eterna. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo que deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Como poderá obter o ser humano vida eterna? Pois crendo no nosso amado Senhor Jesus Cristo e seu sacrifício realizado na cruz do Calvário. Porque não enviou Deus a seu Filho ao mundo para condenar ao mundo, senão para que o mundo seja salvo por ele. O que nele crê não é condenado, mas o que não crê já foi condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Veem que é um assunto de crer ou não crer? O que não crê já é condenado e perde o direito de viver eternamente. O que crê não é condenado, senão que obtém vida eterna e viverá eternamente com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Veem que não há necessidade de ir a estudar em uma universidade e obter um doutorado para depois descobrir como viver eternamente. Deus o faz tão simples para que o pobre e o rico, o que estudou e o que não estudou, tenham a mesma oportunidade de obter vida eterna. Agora, podemos ver que necessitamos crer para obter essa vida eterna. Cristo nos diz em São João, capítulo 5, versículo 24, em verdade vos digo, o que ouve minha palavra e crê no que me enviou, tem vida eterna, e não virá condenação, mas passou de morte à vida. Veem o simples que é tudo, para que assim todos tenham a mesma oportunidade. E no capítulo 6, versículo 39 ao 40 de São João, diz Cristo: E esta é a vontade do Pai, o que me enviou, que de tudo que me der, não perca eu nada, senão que o ressuscite no último dia. E esta é a vontade do que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu lhe ressuscitarei no último dia. Ou seja, que quando a pessoa recebeu a Cristo como seu Salvador, assegurou seu futuro e tem vida eterna. Não virá condenação. E se seu corpo físico morre, não tem nenhum problema. Cristo diz aqui: E eu lhe ressuscitarei no último dia. E qual é o último dia? O 7º milênio de Adão até aqui. E 3º milênio de Cristo até aqui. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. De 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. E diz o profeta Moisés, no Salmo 90, versículo 4. Agora podemos ver que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual se fez carne, e habitou no meio do povo hebreu, e foi conhecido pelo nome de Jesus, é o que nos dá vida eterna. E nos diz: não temas, que eu estou contigo. Não temas, que eu estou contigo. Ele está conosco para que nós possamos viver por toda a eternidade, para que nossa alma possa viver por toda a eternidade. No último dia, ele diz: e eu lhe ressuscitarei no último dia. Ou seja, que se a pessoa crente em Cristo morre, não tem nenhum problema. Será ressuscitado no último dia, em um corpo eterno, imortal e incorruptível, e glorificado igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo.
E esse é o tipo de corpo do nível mais alto que existe. Pois há 3 tipos de corpos: corpo físico, mortal e corruptível, que é o que temos. Há corpo teofânico ou angelical, da sexta dimensão. E há corpo glorificado. Corpo glorificado é o tipo de corpo que tem o nosso amado Senhor Jesus Cristo, desde que Ele ressuscitou. E esse é o tipo de corpo que todos nós teremos quando sejamos transformados os que vivemos, e os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos incorruptíveis. E assim seremos todos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, podemos ver que, para o crente em Cristo, são as grandes bênçãos, pois são os que têm direito a viver eternamente, porque fizeram contato com Cristo, que é a vida eterna. O que não aproveitou seus dias aqui na terra para fazer contato com a vida eterna, pois perdeu sua vida, perdeu seu tempo aqui na terra, não compreendeu que veio a essa terra por um propósito divino, para fazer contato com a vida eterna, para que sua alma possa viver eternamente em um corpo novo e eterno. Agora, encontramos em São João, capítulo 11, e versículo 23 em diante, Jesus falando com Marta, a irmã de Lázaro. Quando Lázaro havia morrido e estava enterrado em uma cova, em uma tumba, Jesus lhe disse: teu irmão ressuscitará. Marta lhe disse: eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Lhe disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Lhe disse Marta: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo. E as pessoas que foram crentes em Cristo, assim como foram Marta, Maria e Lázaro, têm a promessa de que se seus corpos físicos morrem, serão ressuscitados no último dia, como foi ressuscitado Lázaro naquele tempo. Foi ressuscitado Lázaro por Jesus como tipo e figura do que Cristo fará com todos os crentes nele que morreram fisicamente. Para esse tempo final, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é o anjo do Senhor que se fez homem e se fez carne, homem dessa dimensão, diz em Apocalipse 22, versículo 16: eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Para este tempo final, assim como nas eras passadas, enviou anjos mensageiros, ou seja, homens mensageiros, como São Paulo e os demais mensageiros, para por meio deles, Cristo em Espírito Santo se manifestar e chamar e juntar suas ovelhas dentre os gentios. Para este tempo final, nos diz Cristo: eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. E o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o profeta da dispensação do reino, neste tempo final, vem a igreja de Jesus Cristo, enviado por Jesus Cristo, para dar testemunho do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e dar a conhecer todas as coisas que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó tem para que nós conheçamos
neste tempo final. Para assim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por meio do seu anjo mensageiro, dar-nos a conhecer todas as coisas que hão de acontecer neste tempo final, conforme as profecias bíblicas correspondentes a este tempo final. E porquanto esse anjo mensageiro virá ungido com o Espírito de Deus, Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, estará manifestado neste anjo mensageiro. Estará no meio de sua igreja. E lhe dirá Cristo através de seu anjo mensageiro, dirá à sua igreja: não temas, que eu estou contigo. E nos diz a cada um de nós, como indivíduos, não temas, que eu estou contigo. O anjo do Senhor, o anjo do pacto, Jesus Cristo, nosso Salvador, está conosco neste tempo final, manifestado em sua igreja na era da pedra angular, e envia seu anjo mensageiro para dar testemunho de todas essas coisas e para dizer-nos: não temas, que eu estou contigo. Ele nos revela todas essas coisas que hão de acontecer. Vejam, Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz: e me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer logo. Aqui enviou a seu anjo. Para quê? Para dar a conhecer as coisas que devem acontecer logo. Nenhuma pessoa poderá compreender as coisas que hão de acontecer neste tempo final, as quais já estão profetizadas na Bíblia, a menos que seja por meio da mensagem revelada de Cristo e através de seu anjo mensageiro neste tempo final. Porque esse anjo mensageiro é enviado por Cristo com a revelação divina das coisas que hão de acontecer neste tempo final. E escutando a voz de Cristo através do seu anjo mensageiro, estarão sendo abertas as profecias, as escrituras correspondentes a este tempo final. E estará sendo aberto o nosso entendimento e nosso coração para poder compreender as coisas que hão de acontecer neste tempo final e ser chamados e juntados e preparados para ser transformados neste tempo final e ser levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no arrebatamento ou rapto da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não temas, que eu estou contigo. Assim disse o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em sua palavra. E o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é nada menos que o nosso amado Senhor Jesus Cristo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que se fez homem, se fez carne e habitou no meio do povo hebreu e foi conhecido pelo nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o qual diz: não temas, que eu estou contigo. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa noite, dando-lhes testemunho do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual disse: não temas, que eu estou contigo. Agora o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é um instrumento de Jesus Cristo, para Cristo revelar o seu programa e ungí-lo e usá-lo para, por meio do seu anjo, dar a conhecer todo o seu programa à sua igreja neste tempo final. E dizer à sua igreja: não temas, que eu estou contigo. Muito obrigado por vossa atenção, amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e que as bênçãos do Eu Sou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do nosso amado Senhor Jesus Cristo, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e continue Ele, dando-nos a conhecer todas as coisas que hão de acontecer logo neste tempo final,
e nos abra o entendimento e nos prepare para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado novamente por sua amável atenção. E continuem passando uma noite cheia das bênçãos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos.